Bom dia, gente. Olha eu aqui de novo, Roberto, para que a gente continue o nosso assunto sobre a fé e a política, a igreja e a política. Meus queridos, o que nós estamos vendo hoje, principalmente aqui no Brasil, chega às raias do quase absurdo. A igreja evangélica sempre quis ter uma participação política maior dentro do país. Isso aí a gente sabe de longas e longas datas. Basta ver as constantes reclamações que haviam porque as igrejas evangélicas queriam um ministério evangélico. Por quê? Porque a Igreja Católica tem a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que é uma espécie de ministério católico dentro do governo. Tanto que eles opinam, falam, e quando eles discordam, eles botam mesmo a boca no trombone e fazem ver. A diferença é que a Igreja Católica ela toma mais o partido do povo em várias questões. É uma tradição já da igreja, independente de que você pense ou ache da Igreja Católica. Já a Igreja Evangélica, eu pensava que queria isso para fazer a mesma coisa, mas o que nós estamos vendo aí hoje é totalmente o contrário. Eles estão pregando fé como política e não fé para Deus. Gente, vocês já viram quantas vezes esses caras vivem ungindo esse sujeito que eles elegeram presidente, que eu me recuso a dizer o nome? Vocês já viram quantas vezes? Cara, é impressionante. Quase toda semana aparece um lá para ungir. Com aquela linguagem esquisita que eles dizem que é a linguagem do Espírito Santo. Eu tenho caso de minhas dúvidas, de xalabacai, baracatai, baracatai, gurucudu, garagadai. Aquelas coisas que eles falam lá. Aí vai dizer, você é um ignorante, não sabe nem o que é aquilo. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque aquilo para mim não é linguagem do Espírito Santo, nem aqui, nem em lugar nenhum. O que é, eu não sei. Palavras talvez que signifiquem alguma coisa, com certeza. Agora o quê? De onde é que veio? Eu gostaria que alguém me explicasse. Porque nesse ponto eu realmente me considero um ignorante. Nesse assunto. Vamos ver se alguém explica. Bom, o problema é que isso é feito quase toda semana. E sempre no ambiente político. Os evangélicos pegaram os pastores que lá estão e formam, cada um com seu partido, mas todos juntos formam a chamada bancada evangélica. Bancada evangélica? Tá. É o que eles formam lá. E tem força, pressionam o governo, por quê? Porque o governo foi eleito praticamente às custas dos evangélicos. 80% dos votos dos evangélicos, foi direto para o governo. Gente, e por quê? Não, porque nós acreditávamos que esse era um governo, que ia fazer isso, fazer aquilo. Gente, porque eles são extremistas de direita. Então eles vêm com esse papo furado de moral, de ordem, sabe? Para que todo mundo se comporte, tenha uma disciplina e tudo mais. E a igreja católica, a igreja evangélica vai no mesmo rumo. Os pilares da igreja, a moral, a fé, a ordem, a santidade. Aí eu te pergunto, você vê isso mesmo? Salvo raras exceções, porque existem, mas você vê isso mesmo? Vou te dar um exemplo para derrubar tudo isso rapidinho. Eu pergunto qual foi das grandes igrejas que estão aí, lideradas por esses pastores que só faltam voar no seu pescoço quando você fala mal do governo, qual delas deu um cilindro de oxigênio para Manaus? Eu não ouvi falar de nenhuma. Se você ouviu, por favor, mande para mim, para que eu não seja injusto, porque eu não ouvi. Nenhuma fez isso. Nem a católica, que eu saiba, também fez. Mas, gente, eu pergunto para vocês. Ninguém fez isso. Cadê a moral? Cadê a fé? Cadê o amor? Cadê a ordem? Não, mas espera aí, Roberto, calma lá, Roberto, irmão, Roberto, irmão, quando sou irmão, coisa nenhuma, sou irmão do meu irmão. Irmão Roberto, por favor, olha só, você tem que entender, tá, que isto é função do Estado, não é nossa. Isso é função do Estado.
Quer dizer que eu vejo o meu irmão, aí num sentido amplo, tá? Humanitário, eu vejo o meu irmão precisando de mim para não morrer. E eu não estendo a mão para ajudar? Porque isso não é função minha, é função do Estado? Eu não vou sentir amor por aquele irmão que está morrendo, aquele irmão, ser humano que está morrendo, precisando de mim, eu não vou fazer nada? Porque isso é função do Estado, não é minha? Então para que eu prego aquilo que Jesus disse? Amai ao próximo como a ti mesmo. Se eu não amo. Que igreja é essa? Que igreja é essa? Que pastores são esses? Que pessoas são essas? De onde é que surgiram essas coisas? Eu não posso chamar isso de gente, chamar de coisa. De onde surgiram? Gente, é um absurdo. Hoje, a igreja faz política. Política para conseguir benesses de todos os jeitos, de todas as formas. E para isso ela se vendeu ao governo, ela puxa o saco o tempo todo, mesmo sabendo que está errado. Eles não sabem que esse presidente que foi casado e engravidou a amante enquanto era casada, isso é real, isso é contra, isso é realmente contra aquilo que Deus falou. Mas vamos passar, tá, vamos passar. E esse presidente que falou abertamente que queria matar 30 mil, ele já passou há muito tempo, né? Porque já tem mais de 215 mil mortos aí da Covid, infelizmente. Esse presidente que falou que queria... falou contra os negros, falou contra os índios, é contra o meio ambiente, e depois diz tudo. Quando ele precisa, ele muda tudo. Ou seja, ele é um tremendo mentiroso. A igreja não sabe que tudo isso é errado, tudo isso é na contramão do que Cristo falou? Sabe. Os pastores não sabem? Sabem. Mas é mais fácil fazer política com a fé dentro do Planalto do que fazer a fé contra a política do Planalto. É mais jogo, é mais interessante. Só que eles esquecem de um pequeno detalhe. Na medida em que fazem isso, se distanciam cada vez mais de Deus. Na medida em que fazem isso, se aproximam muito mais de homens que não são homens que Deus gostaria que eles estivessem nem sequer próximos, quanto mais juntos. A igreja hoje, quer queiram, quer não é mais uma igreja. Ela é um partido político. Eles têm os partidos aos quais são filiados, que formam a tal bancada evangélica. Bancada evangélica? É. E agora pegam as igrejas e colocam dentro dessa bancada evangélica. Porque na realidade eles estão ali só representando os seus partidos. Estão representando as igrejas, nas quais eles aparecem uma vez ou outra como uma estrela máxima do espetáculo, né? E os irmãozinhos, como eles se chamam, vão todos falar: olha o pastor vai vir, meu Deus, o pastor, não sei o quê. Aí o cara vai lá de meia dúzia de abobrinha para enganar, sabe, uns inconsequentes iguais a ele, vai embora e todo mundo: oh, pastor, pastor. Hoje na igreja parece que se ama mais o pastor do que a igreja, do que a Deus, que é o cara que mandou fazer a igreja. Não a igreja do jeito que a gente vê aí, tá? Mas a igreja dentro de você, para participar dessa igreja como ser humano, praticando bondades e fazendo bem a todos, para que a frase dita por Jesus, amai o teu próximo como a ti mesmo, seja realmente válida. Válida para os homens, porque para ele é lógico que é válida. A fé, hoje em dia, é no homem, não é mais em Deus. Eles idolatram um homem, o mito. E quando a gente fala: não, isso é mentira, esse cara não sabe nada, isso é um idiota, não sabe coisa nenhuma. Eu não sei coisa nenhuma. Então mostrem que os fatos digam diferente. Porque os fatos estão aí para mostrar isso. Não sou eu, são os fatos. Senhores, cuidado. É o que eu venho dizendo há um tempão. Nada contra a igreja, não estou dizendo para ninguém não ir à igreja. Quero deixar claro isso. Não estou aqui fazendo campanha contra a igreja, contra pastores, não estou aqui fazendo campanha contra ninguém. Eu estou apenas e tão somente colocando fatos. Se vocês puderem negar e dizer que são mentirosos, ok. Se não, pensem. E pensem muito. Que as coisas não estão indo nada bem. Que Deus os abençoe, amigos. E amanhã completamos tudo, fazendo um resumo de tudo que foi dito até agora.